Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi, do terreiro de Umbanda Luz, Amor e Paz, o Tulap, e hoje damos continuidade aos estudos sistematizados de Umbanda. Vamos falar hoje sobre os marinheiros, saravá os marinheiros, saravá Dona Iemanjá, ô Dociaba, minha mãe. Estou abrindo a porta da casa para a gente sentar juntos, conversarmos, continuarmos esse processo tão gostoso de falarmos sobre Umbanda, de conversarmos sobre a doutrina umbandista, sobre a teologia de Umbanda, e hoje nós vamos falar sobre os marinheiros. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Um saravá mais do que fraterno, amistoso, caloroso, que a gente possa, neste momento, estarmos juntos em uma oração para que a gente possa trabalhar com muito axé, para falar dos marinheiros. Ô Dociaba, né? Nós estamos nos estudos sistematizados de Umbanda, né, Marisa? Seja bem-vinda. Esses estudos são sistemáticos, ou seja, nós começamos lá sobre o que é Umbanda, o que é religião, e estamos chegando. Nós vamos chegando, vamos falando sobre cada dia, cada segunda-feira com as bênçãos de Oxalá, de nosso Pai Oxóssi. Estamos trilhando um caminho para adentrarmos nos saberes de Umbanda, recolhidos ao longo das décadas em que nós fomos militantes dessa religião tão maravilhosa, desses quase 16 anos enquanto Pai de Santo, recolhendo nas maravilhosas oportunidades que Deus nos concede de estarmos conversando com outros dirigentes, com outras dirigentes que tanto nos ensinam todos os dias. Por isso eu sou muito grato e antes de começar peço a bênção a todos os pais de santo e a todas as mães de santo presente, que nós possamos juntos trilhar este caminho de saberes, de conhecimento da nossa Umbanda. Nós começamos a falar, desde novembro do ano passado, tem uma série de lives, né, que chama Estudos Sistematizados da Umbanda. E nós começamos a falar sobre os povos, falamos de pretos velhos, de caboclos, de crianças, né, da beijada, falamos sobre os baianos, falamos sobre os boiadeiros e agora nós chegamos aos marinheiros. Quem são? Por que existem na Umbanda? E a gente vai com muita alegria falar, e neste momento ele é um importante para mim. Eu vou dizer por quê. Neste momento eu estou em uma atividade mediúnica de psicografia, que é quando um espírito dita um conto, um livro, uma mensagem, né? E o seu capitão Leal Pessoa, que é o marinheiro que eu tenho o prazer de servir e que assiste a nossa casa como marinheiro-chefe, ele está ditando um livro, um baita de um livro, tanto em tamanho como em conteúdo, muito gostoso de ler. Né? É lógico que eu sou suspeito, mas eu estou dizendo para vocês assim que ele é envolvente, né? E ele está contando a história dele na sua última encarnação. E está trazendo os desafios do dia a dia, os dissabores, as desgraças, as tragédias, como superar, e sempre voltado com a Mãe Iemanjá. Então, diariamente, desde o ano passado, eu estou aqui com o Capitão Leal Pessoa, bem pertinho, né? Por isso está sendo um ano musical, né? Para quem conhece o Capitão Leal Pessoa, é um ano musical. Na preparação da psicografia eu tenho que escutar algumas músicas que ele me pede para entrar no clima. Então, com muito carinho, nós vamos falar sobre os marinheiros e as marinheiras da Umbanda. É importante nós lembrarmos nos estudos sistematizados que nós colocamos que a Umbanda ela trabalha muito com a questão dos símbolos. Tudo é simbólico. O preto velho representa a sabedoria da velhice, os herês, né, a ibeijada representa aquela virtuosidade da infância. Ou seja, sempre um processo de remeter a nossa mente a saberes escondidos, para que geração após geração a gente possa tirar mais proveito, assim como as parábolas, né, as 42 parábolas de Jesus, elas têm ensinamentos que até hoje são fartos e a gente pode extrair vários ensinamentos de cada um e de cada uma. E hoje nós vamos falar de um símbolo, que os marinheiros têm uma questão simbólica extremamente importante. Extremamente importante. Então toda vez que a gente pensa num ponto, a gente está aqui, né? Por exemplo, a gente tem um Cruzeiro das Almas, a gente já entende o que é o Cruzeiro das Almas, né? A gente já consegue se ligar. Você vê uma pedra, você fala assim, opa, uma pedra, eu penso em Xangô, tem símbolos. Uma maraca, eu penso nos caboclos, eu penso na figura do preto velho, eu penso no preto velho, por lógico, né? Eu vejo um navio, um barquinho, eu vou pensar em quem? Em Iemanjá, vou pensar em Oxum, e certamente nos marinheiros e nas marinheiras. E é esse assunto que a gente vai começar, mas ele é importante nós lembrarmos. Todo símbolo, então eu vou dar um exemplo para a gente tentar entender, porque é muito importante isso, para a gente compreender um pouco a Umbanda.
Sabe filmes? Então, alguns filmes, alguns símbolos são muito claros, né? Por exemplo, filmes de exorcismo, de vampiros, Dráculas. Me desculpe que deu uma alergiazinha aqui. Uma cruz afasta o mal. Então, vai de retro, faz a cruz com o dedo, pega uma cruz ungida. Por que é a cruz? É o símbolo de Jesus, daquele que deu a vida pela humanidade, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é o Cristo, aquele que é o ser ungido, segundo Isaías. Então, quando nós trazemos o símbolo da cruz, nós remetemos todo esse processo. Então, só basta o símbolo para a pessoa se afastar, para o mal se afastar. O símbolo, então, ele é importante do ponto de vista da magia. Meu Deus, né? Sem símbolo não há magia. Então, todas as magias, os milagres, as graças alcançadas, a gente tem que perceber que eles tratam sobre símbolos. Então, a pessoa fala assim: Jesus tem poder, né? Seja um evangélico, Jesus tem poder. Por quê? Porque ele está usando um símbolo que é uma personalidade da Santíssima Trindade, que é o Deus encarnado, é o Deus manifesto, é o Deus que está aqui. Então, basta a menção no nome dele. A palavra Cristo, em português, né, que veio do latim, mas que na origem é grega, de Christos, que é o escolhido, o Messias. Basta isso para empoderar a fé. Isso acontece em várias situações. Se alguém vê um ofá, né, por exemplo, que é um arco com flecha, você vai lembrar de Oxóssi. Não é para todos os iniciados, pegou um ofá, sabe o que é. Você vê um oxé, que é um machado de Xangô com lâminas idênticas dos dois lados, ou imediatamente você bateu no oxé, você vai falar: isto é de Xangô. Você viu um ABB, por exemplo, que é um espelho ornamentado, você vai observar se ele for de prata, se ele for de ouro, né? Algumas características, vai ser de Oxum ou vai ser da nossa mãe Iemanjá. Os símbolos, eles são extremamente poderosos, eles acionam. Sabe essa história tão famosa que nós temos hoje do gatilho, né? Cuidado, vai ter gatilho. Algumas menções em frases, elas gatilham, ou seja, elas fazem com que o nosso pensamento crie a imagem e pode nos fazer mal. Então, algumas pessoas mais sensíveis a algumas situações imediatamente são expostas a isso. Eu lembro de estar andando para procurar uma casa para morar. E o pai Tobias, na época, eu nem sei se eu lembrava, não sei se eu era pai de santo. O pai Tobias falou assim: você precisará encontrar uma casa com camélia, uma camélia branca. E eu procurando uma casa, e logicamente era importante a camélia, mas eu estava procurando uma casa, precisava morar, né? E eu fui visitar as casas, e eu falei: por que será a camélia branca? E eu descobri que a camélia era um símbolo de todos os abolicionistas. Então, no final do Império, no final do século XIX, na verdade, a partir de 1849, se eu não me engano, todas as pessoas que eram contra o processo escravocrata, contra a escravidão, andavam com uma camélia na lapela, andavam com uma camélia no vestido, aonde fosse. Né? O Rui Barbosa, por exemplo, em todos os seus discursos tinha uma camélia. A casa de Rui Barbosa, tombada pelo patrimônio histórico, tem pés de camélia maravilhosos. Então bastava ver a camélia que eu falava: opa, este é do meu time. Eu estou do lado certo da história, contra a escravidão. Não é isso? É tão importante que quando houve um processo da abolição e o abandono completo, né, que existe até hoje no racismo estrutural, institucional, governamental contra os negros e negras, os homens e as mulheres que chegavam à capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, chegavam lá sem ter o que comer, sem ter onde dormir. E sabe como é que eles localizavam a casa de apoio? Eles olhavam para o céu e bastava ver uma bandeira branca tremulando. Por quê? Era quitembo, era um inquice. Então as casas de candomblé de Angola tinham uma haste maior que eles podiam conseguir, geralmente era de bambu, e na ponta desse bambu uma bandeira branca que representa o tempo. Então eles iam até essas casas porque lá eles eram acolhidos, alimentados e estruturados na comunidade. O processo de comunidade era importante. Então todo símbolo, eu citei todos esses, só para a gente entender que no nosso cotidiano os símbolos são importantes. A pessoa está andando de ônibus e vê um carro com atabaque no fundo. Ele fala assim: esse é, olha lá, saravá, olha o saravá.
Viu um símbolo lá que está escrito axé, pronto, ó, olha lá, é do axé, é do axé. Vários símbolos, né? Viu um dragão sendo fincado com uma espada, é Ogum. Nem consegue identificar, mas sabe que tem a ver com Ogum. Então os símbolos ele nos identifica, ele nos aproxima, ele nos remete à infância. Então tem alguns cheiros, né, que são simbólicos, que a gente vai se remeter. Então a importância do símbolo em todas as religiões, mesmo em algumas religiões que falam que não adotam símbolo, que é muito engraçado, o símbolo é importante. Por exemplo, né, o espiritismo tradicional, ele diz que não pode ter ritual, não pode ter símbolos, e é cercado de símbolos de ritualística. Quem já foi no movimento espírita sabe, você tem que fazer Coen 1, Coen 2, Coen 3, para fazer isso tudo para dar passe. O passe tem uma ordem para fazer. Isso é ritual, né? Você pode dar o nome que você quiser, enfeitar de flor, de dourar a pílula, como diziam os antigos, e continuará sendo simbólico. Isso é importante para a nossa mente humana. Tão importante que alguns dos grandes psicólogos, psiquiatras, psicanalistas da nossa humanidade travaram profundos debates sobre os símbolos na psique humana. Jung, Freud, Lacan, para citar alguns exemplos. Aí você vai ter a Gestalt, você vai ter vários pesquisadores da psicologia humana que tratam da questão dos símbolos, como o símbolo é fundamental. Por isso que nós instituímos sacramentos e assim por diante. Isso é tão importante porque sem isso eu não adentro nos mistérios da nossa amada Umbanda, porque no fundo os símbolos têm tudo a ver com portais de acesso aos mistérios de Deus. Então essa é uma coisa muito importante, né? A segunda coisa importante para falarmos de marinheiro, isso serve para todos os povos, mas eu preciso que a gente tenha bastante clareza nisso, eu já leio os comentários, gente, é sobre a questão de construir o ideário do Brasil. Então a Umbanda, ela é uma religião que ela reproduz no seu culto, na sua liturgia, a construção da nação brasileira. Você tem negros, indígenas, as crianças, né? A importância, os baianos, ou seja, os nordestinos, e os povos do axé, os boiadeiros, ou seja, o povo do interior de todo o Brasil, de sul a norte, e você vai continuar tendo. Então, todos os povos, algumas pessoas chamam linha de trabalho, eu já expliquei porque eu não gosto muito da palavra linha de trabalho, mas eu chamo de formas de apresentação. Todas as formas de apresentação são símbolos da construção do Brasil. É possível imaginar o Brasil sem o povo do interior? Obviamente que não. É possível sem a figura dos filhos e filhas dos povos africanos, dos axés, dos nordestinos? Claro que não. É possível imaginar o Brasil sendo construído sem os negros? Impossível. Sem os indígenas? E assim a gente poderia continuar. E uma figura importante na construção do Brasil são os povos que trabalham e que vivem das águas, seja de água doce ou de água salgada. Para a população do Sudeste, do Sul e do Nordeste, em especial, pensou em marinheiro, seja do mercantil, pescador, está muito atrelado ao mar. Mas no Norte e no Centro-Oeste, pensou em pescaria, por exemplo, em pesca, em pescador, em caiçara, vai estar ligado às águas doces. Então, seja de água doce, seja de água salgada. Não existe como imaginar o Brasil sem a figura das populações ribeirinhas. Tanto é que a gente não pode esquecer que Nossa Senhora Aparecida, que é então a padroeira do Brasil, foi pescada num rio, tirada das águas por pescadores artesanais, batalhadores da sua existência. Eram interioranos, boiadeiros, e eram pescadores, viviam da água, marinheiros. E é essa figura que a gente não pode dissociar, tá bom? A outra coisa importante é lembrar que nós somos filhos e filhas da resistência. Resistência. Os povos que compõem a Umbanda são os vitoriosos, aqueles que compreenderam a força da sua cultura, da sua etnia, da sua origem, dos seus credos. Então, se nós imaginarmos os negros, 4 séculos de escravidão não bastaram. O orixá venceu, o Inquice venceu. Nós estamos aí. Babassuê, Candomblé, Cabula, Xangô de Pernambuco, Batuque, Almas de Angola, Tambor de Minas. Meu Deus do céu, graças a Deus é a nossa querida e amada Umbanda. Isso é uma baita resistência.
O uso de processos litúrgicos, como o uso do fumo, tem tudo a ver com as tradições indígenas, da pagelança indígena dos Guaranis, dos Camaiorás, dos Yanomamis. São resistência de povos que superaram, né, a violência de um povo dominador que queria acabar com a cultura local e com a cultura dos povos perseguidos. Então nós somos filhos dos vitoriosos que saíram da opressão. Lembrando sempre que Jesus dizia, né? Eu vim porque o Espírito me mandou, fui ungido na sua lei. Vim para libertar os presos, alimentar os famintos e acabar com a opressão dos perseguidos. E a Umbanda ela é muito essa característica, né? De quando Jesus fala, por exemplo, isso que eu estou falando é no capítulo 4 de Lucas, versículo 18 seguinte, se eu não me engano. E tem tudo a ver com essa formação da Umbanda. Isso significa dos povos que mantiveram a sua cultura em resistência, a sua forma de viver apesar da opressão. Os boiadeiros que nós falamos na conversa passada é uma característica. E hoje nós vamos falar de um povo que pode fazer o que for, eles têm modo próprio de viver, o que a gente vai falar hoje, que são os marinheiros, né? Então a gente tem que pensar essas questões. E por último, que a gente não pode esquecer para adentrar na questão dos marinheiros, é lembrarmos, gente, que todos os povos que compõem o arsenal da Umbanda, esses povos que fazem as formas de apresentação, que constroem o imaginário popular da Umbanda, eles têm íntima e indissociável relação com a natureza. Lembra que nós falamos dos boiadeiros? Nós vamos falar hoje dos marinheiros. É possível pensar em marinheiro sem água? Sem rio, sem mar? Portanto, todos estão intimamente, intrinsecamente ligados às questões da natureza, tá bom? A Janaína, né, a Daniela está dizendo assim, Daniela Janaína é o nome dela. Ela está dizendo, Janaína é o meu nome em homenagem a Manjá. Janaína é uma figura mitológica de muitos povos que trata da grande senhora, a grande mãe das águas. Eu que agradeço, minha filha Jane, o Justo chegando. Boa noite, seja bem-vindo. A Cíntia, boa noite, Mucunhuzambi, Regina. A Mãe Néia, sua bênção, Mãe Néia. Atibaia presente, eu agradeço a sua presença e que a senhora nos abençoe nessa noite. Tudo bem, Andeide? Um grande beijo a você e ao Fernando, a minha filha Érica de Iemanjá. Ô, Léo, tudo bem, Léo? Um grande abraço. Oi, Evandro, seja bem-vindo. O Douglas, o tarô de Walt, é isso? É um grande exemplo da influência dos arquétipos nos inconscientes, diz o Douglas. O Douglas também, que acabou de fazer aniversário, filho de Ogum, que Deus o abençoe e o proteja e te dê um ano vitorioso de muito axé, filho. Que Deus te abençoe mesmo. Olha o Cláudio Henrique chegando também. Boa noite, abraço fraternal a todos. Seja bem-vindo, um saravá muito fraterno, né, Karen? Seja bem-vinda, Mucunhuzambi. E a minha filha Elaine, de Iemanjá, também chegando. Boa noite. Então, gente, essas questões, símbolos, portais, relação com a natureza, povos isolados que têm culturas próprias, né? Que são perseguidos, que querem acabar com suas culturas, e a questão da natureza, elas são muito, muito importantes, tá bom? A gente não pode esquecer. Seja bem-vindo, Odemir, lá do nosso terreiro de Umbanda Caboclo Birajara de Araucária, do Pai Lennon. Que coisa boa tê-los conosco. Gente, então, vamos com esse pensamento, sim, dos símbolos e tudo, vamos trazer a figura do marinheiro, da marinheira, na Umbanda, né? Ô marinheiro, marinheiro, marinheiro só, quem te ensinou a nadar? Marinheiro só, ou foi o tombo do navio? Marinheiro só, ou foi o balanço do mar? Marinheiro só, lá vem, ele vem faceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Essa é a música que foi dada pelo Caetano Veloso. A mãe que ele é, a dona Clementina de Jesus, foi uma música construída pelo caboclo, né? Pelo Caetano Veloso, um nome bonito, maravilhoso, vocês percebem? Caetano Veloso, bonito esse nome. Ele escreveu essa música para que a voz da Quelé nos encantasse com os encantados. E para começar a falar dos marinheiros, nós não podemos esquecer da importância das encantarias. Você sabe o que é encantaria? Ai, pai Caetano, vai trazer mais uma coisa antes de falar de marinheiro? Eu quero saber de marinheiro. Eu tenho que falar de encantado, minha gente, não tem jeito. As encantarias que são presentes em todo o Brasil, mas em especial no norte e no nordeste, tem origem afro-ameríndia. Na verdade, ele está mais ligado às tradições indígenas dos povos originários do que dos povos africanos.
todo mundo, vocês conhecem, especialmente aqueles que já passaram dos anos, né, Mônica? Um beijo a você e a Patrícia. Eles são chamados a história do boto cor-de-rosa. Você conhece o mito do boto? O mito do boto são populações ribeirinhas da bacia amazônica, que diz que em algumas noites de lua cheia, o boto cor-de-rosa sai das águas, se transforma num belo rapaz e ele vai roubar as mulheres das tribos. Ele é um encantado. Essa é uma figura mais conhecida dos encantados, é o boto cor-de-rosa. Teve novela que tratou desse assunto, minissérie, né, de uma das redes de televisão, que trataram eu estou tentando lembrar o nome do ator, mas eu já vou lembrar. Maurício Manieri, se eu não me engano, era o ator do boto cor-de-rosa, que vinha de chapéu, todo galã, né, para convencer as mulheres que iam para a água. É uma história que você conhece como sereia, não é verdade? A sereia canta, o marinheiro fica encantado, vai para a água e nunca mais se viu falar de marinheiro. Só que para a população ribeirinha da bacia amazônica, era na verdade o homem e não a mulher que vinha para trazer essa questão. Então, quando acontecia isso, você compreende o que é um encantado. Para a cabeça, e aí Janaína, que a Dani estava falando, né, Daniela? Janaína é uma encantada, que é a figura de Iemanjá. A figura de Iemanjá, ela é a mãe dos peixes, né? Odoiá, Odofeiaba, a mãe de todos os peixinhos. Ela é uma peixe. Ela se transforma em peixe, ela transforma em mulher, ela tem a forma que ela quiser. Então, na cabeça das populações indígenas, dos povos originários, Iemanjá é uma encantada. Por isso o nome Janaína. Então, Janaína também representa o peixe que vira mulher ou a mulher que vira peixe. Esses encantados, então, eles são tão ligados, perceba o que é um encantado. Ele é tão ligado à natureza que ele toma a forma dela. Gente, isso é tão comum em todos os povos do mundo. Os celtas, os prussianos, os trogodos, os populações nórdicas como os vikings, os chineses, os japoneses, os africanos, óbvio, os ameríndios que já falei, né? Os mongóis. Você vai ter no mundo inteiro figuras que se transformam em animais. Você deve ter visto recentemente num filme muito popular, numa série de livros muito bem escrita, que é a série Harry Potter. Você não tem os animagos, aqueles homens, os bruxos que se transformam em um animal? A professora Minerva se transforma num gato, o Sirius Black se transforma num cachorro. Isso tem o lobisomem, o próprio lobisomem tem a ver com esses mitos dos encantados, do surgimento, essa relação é tão importante com a natureza que ele se transforma nela mesma. Não tem como dissociar. E no Nordeste, por exemplo, você tem o Dia dos Encantados. Perto da Baía na Baía de São Salvador, né, no Recôncavo Baiano, eles fazem um girão dos encantados com as águas até o joelho, no Rio Vermelho, por exemplo, né? E lá, quem são os principais, entre aspas, encantados que representam? Grupos de pessoas que estão ligadas ao mar. Quem são? Marinheiros. Você vai em Fortaleza, você vai encontrar um grupo de encantarias dos jangadeiros. Você vai na população ribeirinha do Amazonas, como eu já citei do boto cor-de-rosa, mas você vai ter nas populações ameríndias a manifestação de seres sobrenaturais, de metade homem, metade peixe, que tem a ver com os pescadores, com os barcos, que não podiam sair em determinadas luas, não poderiam sair sem preceito, tem uma série de mitos envolvendo isso. Então, para grande parte da população ribeirinha do Brasil, se não para todas originárias, e para esta imensidão de miscigenação de negros, brancos e índios, juntando suas culturas que vinham de várias formas, sereias, né, que são contos e lendas e mitologias europeias, que casa com a mãe dos peixes de Iemanjá, que casa com a história do boto cor-de-rosa, perceba como elas são semelhantes. E elas chegam aqui e se transformam na encantaria, muito conhecida no Maranhão, né, ligada à tradição do tambor de mina, do babassuê, mas ela percorre o Brasil inteiro
com encantados. Então os marinheiros, na Umbanda, eles têm a sua origem mais importante é os encantados das religiões de matriz africana ou ameríndia americana, né? É muito, muito, muito importante a gente ter isso na nossa cabeça. Eu vou ler um pouquinho os comentários e já continuo. Pai Fernando dizendo assim, saindo um pouco da live, Pai Caetano ontem vendo um filme americano na época da escravidão, os escravos rezando para Deus. Pergunto por em outros países escravos não cultuavam o candomblé, no caso. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Pai Fernando, só para a gente rapidamente, tem um livro chamado os Nagôs do Novo Mundo, ou os Yorubás do Novo Mundo. Os Yorubás do Novo Mundo. Ele trata justamente de comunidades Yorubás nos Estados Unidos. O problema é que lá a repressão foi tão violenta que ele matou quem cultuava. Mas eu também tinha essa impressão até ler esse livro, chama Os Yorubás do Novo Mundo, acho que é bem interessante, e a gente pode até falar sobre isso um dia, que eu acho bem legal. O Capitão Flávio dizendo assim, na Netflix tem a série Cidade Invisível, em que é a presença do folclore brasileiro, inclusive o Boto aí, ó, não sabia dessa série, tá mais uma indicação aí para todo mundo. Pai citando Harry Potter, olha coisa boa. E o Pai Fernando lembrando de uma música muito importante do, se eu não me engano, do Jorge Amado, né, do Dorival Caymmi. Minha jangada vai sair pro mar, vou navegar, meu Deus do céu. Essa música, se der tempo eu vou contar a história dela, é muito bonita em relação ao Capitão Léo Pessoa. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o que são encantados? Seres humanos que estão tão ligados umbilicalmente à natureza que eles são confundidos com a própria natureza. Ele é peixe ou é homem? É peixe ou é mulher? Entendem? É essa força, essa importância desta ligação entre a natureza. Bom, todo mundo que pensa em marinheiro traz a figura do militar, exército, marinha e aeronáutica, né? Então pensa na marinha do brasileiro. E os marinheiros militares são, na verdade, uma minoria das manifestações mediúnicas. Os marinheiros é que toda pessoa que adentra no mar ou no rio tem que ter uma licença portuária, né? A autoridade portuária, seja de água doce ou do mar, dá para você, por exemplo, você é um mestre de arraiz, um capitão, então você ganha títulos que você vai poder pilotar um barco pequeno até a costa brasileira, por exemplo. Se você é um mestre de arraiz, você não pode entrar em alto mar, você não pode entrar, aliás, se não me engano, não vou me lembrar agora quantas léguas você pode adentrar do pré-mar. Mas se você for capitão, você tem direito e você vai conquistando. Então, existe uma regulação, isso não é de hoje, isso é desde a época do Império Português, na verdade do Império Ibérico, né, quando os portugueses e os espanhóis faziam um só país. E nesse processo, existe a marinha mercante, então são todos aqueles que transportam cargas, transportam pessoas. Você vai lembrar no Amazonas, o principal meio de locomoção é o barco, né? Primeiro o barco, segundo o avião, e raríssimas vezes você vai encontrar o meio terrestre, porque não tem acesso para o meio terrestre. Então você vai ter transporte de pessoas, transporte de cargas. Mas você vai ter toda a população caiçara e ribeirinha, que vive das águas, os pescadores artesanais, né, que vão lá com os seus barcos, com as suas pequenas jangadas e vão para frente. Eles são importantíssimos na construção brasileira. Sem eles, seria impossível compreender. A Lud, nossa querida mãe Oxum, está dizendo, Yorubás Novo Mundo, Stefânia Capone. Olha, coisa boa, foi ela mesma que indicou o livro para mim, viu, Pai Fernando? O Cauê dizendo assim, eu só consigo lembrar da Cleusa com essa música, diz a Capitã Cleusa, com essa música da jangada. Depois a gente vai cantar essa música juntos, tá bom? Então você vai ter assim um grupo de marinheiros que são jangadeiros, grupo de marinheiros que são pescadores artesanais, marinheiros que são da marinha mercante, são amarujado, né, que vem chegando. Logicamente, pensou em marinheiro, você pensa o quê? Povo ligado à água. Vamos pensar o seguinte, né? Tá lá um português que está a sair de Manaus, lá de Lisboa, e vai chegar ao Brasil. 4, 5, 6 semanas, dependendo do tempo, 8 até 12 semanas para fazer a travessia do Atlântico. Mas ele saiu de lá, por exemplo, em janeiro de um ano. Demora 2 meses para chegar no Brasil.
Chegou no Brasil, ele ia fazer carga, fazer tudo o que ia fazer e ia voltar. Quanto tempo depois ele chegava? 8 meses, 6 meses. Tinha algumas navegações que demoravam 1 ano e 6 meses para retornar. Então eram grupos de pessoas que estavam isoladas, que tinham que aprender a se conviver e a trabalhar juntos na saúde, na doença, na tristeza, né? Nas intempéries marítimas, vento, chuva forte, tempestade, ondas gigantes e todo tipo de situação caótica e perigosa, eles tinham que viver por tempos. Nós estamos há 1 ano e 1 mês de uma certa forma, Vani, em isolamento. Você imagina você ficar 18 meses no navio, morando, vivendo no navio. É o que acontece ainda hoje. Muitas navegações de pessoas que vão, especialmente no Oriente, eles demoram 8, 10 meses para retornar para o seu lar. Então são isolamentos de 8 a 10 meses. Tem que aprender a viver, a conviver com as dificuldades do mar, né? Bom, vamos lá. Tudo bem, Pai Rodrigo? Seja bem-vindo no grupo espiritualista Mãe Magali. Axé e a sua bênção, meu pai. Então os marinheiros, você vai ter com toda essa gama, você vai ter os jangadeiros, né, que eu falei. Quem eram os jangadeiros e quem são os jangadeiros? São brasileiros, negros, indígenas, brancos. E a miscigenação entre eles. Os marinheiros mercantes, brancos, negros, indígenas, orientais. Então, o povo, né, a forma de educação dos marinheiros, você vai ter marinheiro de todas as etnias e suas miscigenações brasileiras. Você vai ter uma figura extremamente maravilhosa, né, a exemplo do dragão do mar, do Ceará, um jangadeiro que bateu no peito e impediu a escravidão de acontecer, até um português que é da Marinha e que chegou no Brasil. Essas figuras vão fazendo, né, uma importante construção, né, uma importante construção de quem são os marinheiros que se manifestam na nossa querida e amada Umbanda. Pai Francisco também chegando. Ô, querido, Mucunhinzambi, sua bênção, que Oxalá nos abençoe sempre. Muito bom tê-lo conosco. Pai Francisco da Terreira a todos os amigos de Aruanda. TTAA. O Léo trazendo assim, é um filme estrelado pelo Keanu Reeves chamado Constantine. Assistam, não vou dizer mais nada, porque é tudo spoiler. Os escravos ligados à religião que sobreviveram ao massacre foram para o Caribe, onde existem diversas manifestações espirituais com ritos hiper-africanos, sendo os mais conhecidos do Haiti, chamado voodoo, vídeo, acho que não entendi. Oi, Eliane, seja bem-vinda, Mucunhinzambi, Axé. Então, nós temos muita indicação de filme aí, eu realmente acho interessante o Constantino, eu gostei bastante. Esse é o cenário. Todo mundo pegou o cenário? Agora eu preciso que vocês entendam do começo, a relação sociológica, histórica, e agora algumas coisas, destaques, né, que nós temos que colocar na nossa cabeça aqui. Toda vez que um navio parte, seja ele pequeno ou grande, você já esteve na praia e já viu o pessoal indo pescar de madrugadinha? 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eles pegam um barco e vão. Vocês viram que eles fazem uma oração, acendem vela? Às vezes tem incrustado numa rocha, no cantinho, geralmente no canto direito de quem olha para o mar, né? Porque é onde está protegido do vento sul, no sul do Brasil é assim. Você sabe por que é no canto direito? Porque o pior vento para o sul é o vento sul, que ele arrasta. Então se ele coloca na ponta esquerda, o vento pode pegar e apagar as velas. Então eles sempre colocam a gruta do lado direito. Chegou numa praia que tem pescador, olhe para o canto direito, no sul e no sudeste, você vai encontrar isso. Incrustado em uma rocha ou numa capelinha feita de pau a pique, de madeira ou de cimento, vai estar lá figuras como Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora de Fátima, Mamãe Iemanjá, né? Figuras, sereias, tem vários monumentos de sereia pelo Brasil afora. E eles, antes de partir, rezam, acendem sua velinha. As mulheres, os filhos vão junto. Por quê? Porque pode ser a última vez que vão ver os seus entes queridos. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai esperar no mar. Mesmo hoje, com toda a tecnologia, né, com tudo que acontece, que é muito mais difícil acontecer um acidente, você tem inúmeros casos, né?
Você vai ter aí, recentemente, aquelas tristezas que aconteceram no Amazonas, de barcos transportando pessoas que, simples, por excesso de pessoas, né, por uma falta de dignidade humana, fizeram com que centenas de pessoas entrarem em óbito. O Batomushi, na Baía de Guanabara, enfim, né? Então você tem, desde aquela época até hoje, histórias importantes sobre o desaparecimento de navio, o naufrágio, quantas pessoas vão atrás de naufrágio. Então toda vez que as pessoas chegavam à beira-mar e iam partir, era um até logo ou até nunca. Então imagine a dor, né? Você acostumar com esse até logo ou até nunca. Por isso o lencinho branco, vocês viram no navio, pode ser minha última despedida, pode ser que eu nunca mais te veja. Por favor, Deus, proteja ele. E eles tinham uma relação feminina com o mar, que é muito importante a gente lembrar isso. Porque em todas as populações que eu estou falando, você vai ter Nossa Senhora como padroeira, Iemanjá como padroeira, Janaína como padroeira. A figura do feminino no mar. Ah, pai, mas tem Olocum, que seria o grande deus dos mares, que Iemanjá era de um rio. Olocum, para a maioria dos urubás, é mulher, é mãe. Existe um grupo que realmente entende ele como uma figura masculina, só que é equivocada. Porque uma parte importante das tradições iorubás, Olocum é mulher. É uma grande mãe, né, pai Adilson, sua bênção? Que Xangô o abençoe sempre. Então, você vai lá, vai ver rezar Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora dos Navegantes. E as procissões que tem de barco no Brasil inteiro, no Rio Amazonas, no Rio Xingu, no Rio Negro, no Rio Paraná, no Rio Paraguai, no Rio Miranda, no Rio São Francisco. Eu posso continuar aqui, na Lagoa dos Patos. A importância dessas procissões, dessas grandes festejos, cortejos, para as grandes santas padroeiras, deusas, divindades, representações de Deus no Brasil inteiro. Então você vai ter assim, no sul, Nossa Senhora de Navegantes, Nossa Senhora de Candeias. Né? Você vai ter uma parte importante, Nossa Senhora da Glória, que é a padroeira dos marinheiros, né? Pelo que eu entendi, dos portugueses, que é a Nossa Senhora da Assunção, que ela ascendeu aos céus. Né? E assim a gente vai ter uma série de figuras em que o mar era uma grande mãe, por isso o culto das sereias, né? Um marinheiro escutava a sereia e se perdia nas águas, porque tudo a ver com o feminino. Mesmo porque se a gente pensar, né, a gestação, né, o líquido amniótico, ele tem a semelhança das águas salobras, das águas marítimas. Bom, então, pensar, vai lá sair, né? Eu já tive o prazer, graças a Deus, de estar em situações, tanto no Rio, eu tive uma vez no Rio Paraguai, numa comunidade de pescadores, e que eles iam sair para pescar. Eles faziam oração, pediam bênção, todos os barcos eram batizados com nomes que traziam alguma identidade misturada, porque tinha nome de indígena misturado com africano, com santo católico, era aquela coisa maravilhosa que tem no Brasil, né? Isso acontece, eu também tive a oportunidade de ver isso, né? Eu fiz até um ensaio com os pescadores artesanais da ilha de Florianópolis, por exemplo. E eles falavam que assim, fulano de tal morreu porque caiu na água, fulano de tal se perdeu, escorregou no navio e caiu para as águas, nunca mais foi visto. Então não existe uma comunidade de pescador que não tenha uma história de alguém que morreu, de uma família que ficou desassistida por causa do mar. Então é um até logo ou até nunca. Essa brincadeira que eu estou fazendo entre aspas é para mostrarmos o quão importante era a fé. Porque se a gente vai para um lugar onde existe uma possibilidade grande de morrermos, é algo dramático. E dramáticos são os marinheiros. Porque eles estão em relação com a morte direta o tempo todo. Quando o Iemanjá me quiser, nada nem ninguém pode fazer nada. Né? Como diria Dorival Caymmi, é doce morrer no mar, nas águas verdes do mar. Oi, minha mãe Iemanjá. Eu tenho um epíteto para minha vida que eu sempre conto, né, parafraseando Maria Bethânia, que é: quando eu morrer, eu vou buscar uns instantes que eu não vivi junto do mar. Que esse para mim é o meu lema final dos marinheiros. Para mim, né, essa é a minha relação com a mãe Iemanjá.
Bom, então essa relação com o Iemanjá, né, essa relação de até logo ou até nunca, ela é marcante e importante. Eu vou na fé, ou eu não vou. Porque acreditar que existe alguma maneira de impedir o mar de me dar uma derrubada é impossível. Você não sabe o que vai acontecer. Ondas gigantes, tempestade, raio, trovão. Não tem como saber. Né? Mesmo nas previsões de hoje, acontecem diversas situações, em qualquer lugar do mundo, de um navio que foi obrigatoriamente surpreendido com uma intempérie muito grande e quase morreu, ou morreu, enfim, etc. Então, isso, se hoje é assim, você imagine, calcule há 200 anos, há 300 anos, há 400 anos atrás, era uma situação muito mais séria e mais grave, não é verdade? Então, esse é um primeiro destaque que a gente não pode esquecer. Vocês perceberam que eu falei comunidades o tempo inteiro? Você já viu a população ribeirinha que não é comunitária? Se você viu a indústria e não viu os pescadores artesanais. Não existe comunidade de pescadores que não seja unida. Tanto é que você vai num litoral, por exemplo, e você encontrou uma vila de pescadores. Por que é uma vila? Porque eles moram juntos, pescam juntos e um ajuda o outro. Eles têm, por exemplo, você vai encontrar no litoral do Paraná o mercado de peixe. O mercado de peixe é uma associação cooperativista dos pescadores artesanais do litoral do Paraná. Eles pescam, eles limpam, eles vendem. Lógico que separam, né? Mas eles estão fazendo juntos. Você já viu pesca de arrasto no litoral, em que o barco sai de manhãzinha, né? Na maré vazante. Então eles colocam lá na região de não arrebentação, no terceiro, chama terceiro degrau, eles colocam a rede. E aí eles vão puxando de canto a canto. Você viu quantas pessoas são? Às vezes são 10, são 20, são 30, 40 pessoas puxando a rede para trazer os peixes que estavam indo embora na hora da maré vazante, né? E eles trazem o peixe. Eles não são uma empresa, são pescadores artesanais, que um está ajudando o outro. Então eles estão lá trazendo, fazendo aquele esforço, colocando aquela cinta, trazendo. Eles vivem de forma muito comunitária. Hoje, ontem, antes de ontem e até o início dos tempos. Não existe quem sobreviva ao mar se não houver solidariedade e comunidade, ou ao rio. Isso acontece desde o início dos tempos. Esse é um segundo destaque importante. E com isso eles aprenderam um jeito próprio de viver, de conversar, de falar. Tem muitas gírias que acontecem no Brasil hoje, até hoje, que são oriundas do Porto do Rio de Janeiro, que na verdade são cópias do Porto de Buenos Aires. Você imagina uma coisa dessa? Então, muitas pessoas no final do século XIX falavam um jogo de futebol de pelota. Se jogava pelotas. Pelota é bola em espanhol. A cidade de Pelota tem a ver com isso. Por que pelota? Porque os marinheiros eram tão intimamente ligados que eles trocavam gírias, e muitas gírias do Porto do Buenos Aires vieram para o Brasil. Porque eles eram intrinsecamente ligados. A vivência em comunidade, de um ajudar o outro, é um papel importante. E com tudo isso, o que a gente tem de destaque? Uma fé absolutamente imensurável. Imensurável. E isso é um destaque importante para a gente colocar na nossa cabeça. Né? Sem fé não navega. Certo? Eu vou ler mais um pouquinho e eu vou finalizar. A Ju está dizendo assim, né? Interessante os marinheiros oficiais. As mulheres eram proibidas nos navios. Isso é uma tradição europeia de um tempo para cá, Ju. Recentemente foram descobertas ossadas de marinheiros vikings, por exemplo, em que as comandantes eram mulheres. Então quem navegava eram as mulheres. Então você vai ter nas populações indígenas de várias regiões, tanto da América do Sul Central e na América do Norte, em que quem fazia as navegações eram as mulheres. Então é muito legal, porque isso vai depender da cultura. Né? A cena que a cultura europeia que nós conhecemos nesse finalzinho era uma cultura patriarcal, então os homens é que podiam embarcar a mulher no navio da azar, inclusive. Né? O Ricardo, que é da nossa mãe Iemanjá, só a benção. Sabe, Ricardo, um grande abraço, saudade, hein? Bom, gente, com esse cenário todo, você imagina a forma com que um marinheiro ou uma marinheira, né, um marujo, uma jangadeira, uma barqueira, uma pescadora, tem com o mar, com o rio. Tem tudo. Ele come se o mar der comida. Ele vive se o mar quiser que ele viva. Tudo tem a ver com ele. Ele vai ficar viúvo ou vai ficar viúva se o mar quiser.
Se o mar não quiser, ele não fica, ou ele fica. Não tem nada que não dependa do mar. Se o mar encrespou, se o mar virou o tempo, hoje não tem pescaria. Não tem pescaria. Ninguém pode sair, nenhuma jangada vai sair. Por quê? Porque Iemanjá não quis, porque Nossa Senhora não quis. Então, essa relação, né, no espírito deste povo que viveu 60%, 70% de sua vida dentro das águas, ela traz esta relação de que eu entendo Iemanjá. Eu vivo com Iemanjá, eu vivo com Oxum. Como é que eu, um homem do interior, que vive na capital hoje, terra, não é? Vou querer dizer que eu entendo mais de Iemanjá do que um pescador que tenha mais ou menos a minha idade, 28 anos aproximadamente, né? Desses 28 anos, 20 anos dentro da água. Quem tem maior relação com Iemanjá? Eu, que sou um pai de santo, ou ele, que talvez nem saiba direito o que é Iemanjá, mas está todo dia nas águas, respeitando a maré, conhecendo as nuances do clima pelo cheiro da maresia. Não tem como, é impossível, né? A relação dele com o Iemanjá é muito mais íntima do que a minha. Por isso eu vou buscar quando eu morrer os instantes que eu não vivi junto do mar. E nessa relação, essa intimidade, ele vira um servo de Mãe Iemanjá no seu desencarne. Ele quer continuar servindo essa grande força matriarcal chamada Iemanjá. Então ele vai continuar nesse processo de relação íntima e indissolúvel com Iemanjá, porque ele é tão ligado a Iemanjá que ele se torna um peixinho, porque ela é mãe dos peixes. Por isso que salve o povo das águas, salve os marinheiros. E a gente canta Odoiá. Por quê? Porque eles têm esta relação. Eles são peixes já nem são mais humanos. Por isso a gente chama eles de encantados dentro da nossa querida e amada Umbanda. Eles têm essa relação porque eles vivem em Iemanjá. Iemanjá vive neles de uma forma muito mais intrínseca. Ou Oxum, poderia ser a mesma coisa com Oxum. Eu falei Iemanjá pela quantidade de marinheiros ligados a Iemanjá por causa da nossa costa, né? 8.000 quilômetros de costa ininterrupta. Tem uma maior população de marinheiros, servidores e servidoras de Mamãe Iemanjá. Na Umbanda, então o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que eles têm relação com os trabalhos próprios das forças magnéticas de nossa Mãe Iemanjá. Então eles vão ter especialistas em descarrego. Então às vezes a gira está meio pesadona, teve muito trabalho de demanda, né? A pessoa veio com muita energia negativa. Você chama os marinheiros vêm e fazem aquela varredura, limpa o terreiro fica flutuando, levinho. Por quê? Porque a gente canta para descarregar, né? Descarrega, descarrega todo o mal que aqui está. Leva, leva, leva tudo pro fundo do mar. Ou seja, Iemanjá é o grande repositório, depósito das energias trevosas, porque ela vai transmutá-las, vai neutralizar essas energias e devolver à natureza. Iemanjá é uma mãe tão saborosa na sua forma de viver que os seus filhos que estão produzindo energia negativa, ela fala, vem aqui, dá essa energia para mim. Eu vou transformar em energia positiva e devolvo para a natureza. Por isso não tem vida sem o mar. Se o mar morrer, o mundo acaba. Biológica e ecologicamente falando. Iemanjá, na sua divindade, Senhora dos todos os mares, ela nos proporciona a vida. A vida. Então, limpeza energética, descarrego, é com os marinheiros. Vai lá e passa o rodo, como diria, né? Vai catar o esfregão no convés. Boa noite, Elizabeth. E aí você vai ter, então, isso. Vai ter uma outra função, que são os desmanches, propriamente ditos. Por isso que muitas giras de preto velho, quando o preto velho acabou de trabalhar com desmanche de magia, ele traz um marinheiro, o marinheiro vai catar aquilo lá e vai acabar de desmanchar no fundo do mar. Ele vai refazer aqueles processos energéticos, aqueles formas de pensamento, né? Os artificiais vão ser destruídos e as suas moléculas energéticas, né? Os miasmas vão ser destruídos e vão ser retransformados para serem aproveitados na natureza.
Isso tem muito a ver, então, com desobsessão, não é verdade? Eles podem pegar espíritos que não estão muito afeitos à ordem e levar para a mamãe Iemanjá. Falar, oh, mãe, esse menino aqui, esse é um filho muito rebelde, senhora. Ele não está obedecendo ninguém, não. Está precisando tomar correção. E aí ele vai ganhar uma casinha de pedra lá no canto de Iemanjá, para Iemanjá educar esse filho que ainda teima, né? Teima em ser um bicho teimoso de fazer o mal ao próximo. Você vai encontrar também, em algumas casas, os marinheiros muito ligados a tratamento de saúde. Por quê? Porque a saúde não é o acúmulo de energia negativa. Vamos pensar assim, né? Quando um corpo sadio, ele tem fluxos energéticos adequados. Pode pensar isso de uma forma reikiana, de uma forma da medicina tradicional chinesa, na medicina ayurvédica, na medicina quântica. E cada vez mais as medicinas no mundo inteiro estão compreendendo que energia tem tudo a ver com saúde, né? Então, fluxos energéticos sem estagnação, ou seja, sem parada, promovem saúde. Estagnou, dá problema. Pedra no rim, é a estagnação de uma energia no rim, né? Ou na fleuma, ou no sangue, enfim, assim por diante, tá bom? Então, essas estagnações de energia que geram doença são dissolvidas com as águas do mar, das mãos dos marinheiros e das marinheiras. Por isso que em muitas casas, muitos trabalhos de cura são processados por marinheiros e por marinheiras. De qualquer forma, os marinheiros chegam para trazer alegria, às vezes irritação, porque algumas pessoas não compreendem a manifestação de marinheiro, falam, ah, que coisa mais estranha isso aí, né? Ele está lá, ele está num processo de julgamento. Então ele está tão focado na forma que ele abre o cérebro e os marinheiros vão catando processos sinápticos lá dentro do nosso cérebro, da nossa mente espiritual, e vão transformando, Por isso que às vezes quando eles vão embora, você nem sabe o que está acontecendo, mas de repente mudou o teu estado de espírito, mudou alguma coisa, ou às vezes você ficou até meio estranho. Você fala assim, você fica reflexivo, você está tentando pensar, porque a hora que eles vão trabalhando, enquanto você está rindo, você está descontraído, está cantando um ponto, ele vai lá, então eles são grandes processos mágicos, liderados pela mãe Iemanjá e por mamãe Oxum, tá bom? Essa figura dos marinheiros, tem terreiros que não trabalham com marinheiros, sim, não tem problema nenhum, mas tem terreiros como o nosso que trabalham com os marinheiros. Tem fundamento marinheiro? O que você acha? Você acha que tem fundamento de marinheiro na Umbanda? Ou você acha que apareceu de paraquedas no marinheiro lá? Paraquedas não, ele veio de um botinho lá e chegou. Não, os marinheiros têm uma razão de existir das encantarias, dos encantados, desde os tempos imemoriais dos povos indígenas, especialmente das Tupi-Guarani. Então, tem fundamento. Aliás, Umbanda tem fundamento e é isso que a gente tem. É preciso estudar, como diria Pai Antônio. A Juliana está perguntando assim, pode haver marinheiros que tenham sido piratas em alguma vida? Pode ter sido qualquer coisa, filho, não tem problema nenhum. Agora, eu tenho uma relação, assim, tem um pirata que está... aí eu já tenho uma certa, né, vamos dizer, entendeu, né? Elizabeth, sua mãe, né? Graças a Deus, nossa mãe é Iemanjá. Por isso que a gente diz o que acalma é água salgada. É verdade, sem dúvida. Eu me acalmo com a água salgada. Que falta que faz uma praia para mim. Deus, menino. Nosso cumprimento ou saudação aos marinheiros é o mesmo da saudação a Iemanjá, exatamente, né? A gente fala, salve os marinheiros. E a gente fala, Odoiá. Oxum é filha de Iemanjá, né, meu capitão Flávio? Então, quando você saúda a mãe, a filha se aceita de uma boa. E mesmo porque todas as águas vertem para o mar. O rio, as águas subterrâneas, todas elas descarregam no mar, né? Então o objetivo da água doce, mesmo que ela pegue um afluente, ela vai chegar ao mar, que representa o repositório final, da onde eu vim para onde eu vou. Então Oxum também ela é uma canalizadora das energias para depositar nas águas do mar. Por isso é Odoiá do mesmo jeito, tá? Salve Ed, bem-vindo. O pai Fernando, né? Descarrega esses filhos e leva para o fundo do mar. Se as ondas do mar são sagradas, são os marinheiros que vão descarregar. Ô, Odoiá! Ponto subida dos marinheiros, diz o pai Fernando aqui. Onda que vai de mar afora para os filhos de São Mateus. Não conhece esse ponto. Com a mão puxando a água e com a outra dizendo adeus. Ah, que bacana, legal. Axé. Tem fundamento com certeza Elizabeth, com certeza. Que grande aprendizado, diz a Maria de Fátima. Eu também acho, muito legal. Aprendo sempre, graças a Deus.
Alice, pai Caetano, minha vivência de terreiro, percebi que a incorporação... Opa, pulou aqui, desculpa. Minha vivência de incorporação de encantados ocorre somente em gira com vibração de Iemanjá. Procede? Não. Não, vai ter, tem terreiros que tem gira específica de marinheiro, Liz. Tem terreiro que traz só na força dos pretos velhos, tem terreiro que vai trazer junto com baianos e baianas, vai depender muito da tradição. Tem várias maneiras de chegar aos encantados. Elizabeth, aqui eu e minha filha somos filhas da mamãe Iemanjá. Ô, Dociaba, a benção para que Iemanjá abençoe a todos, né? A Sandra está dizendo assim, né? Pai, aqueles marinheiros que vêm na linha de cura são bem sérios. É um pouco pela tradição da qual você participou, mas eu conheço marinheiros que vêm do mesmo jeito que a gente conhece na nossa casa, que vêm trabalhar no processo de cura. Então os marinheiros eles têm bastante formas de se apresentarem. O importante, gente, é trazer assim, que tem os marinheiros, ligação com Iemanjá e com Oxum, certamente, né? Relação com a encantaria das forças das águas, não tem jeito de tirar isso deles. E esse poder de descarregar, de nos transformar com apenas um sorriso. Ô, meu pai, saravá, né? Se alguém tiver alguma pergunta, gente, por favor, sinta-se à vontade. Esse pai Caetano fala para Chuchu, são mais de 1 hora de live. E que Iemanjá abençoe todos os seus filhos e suas filhas. Saravá, o povo da água. Tem uma ligação, me ocorre assim, umas pessoas perguntam, pai, não tem a ver com algum? Todos os marinheiros trabalham para todos os orixás, assim como todas as entidades trabalham para todos os orixás. Mas marinheiro não tem dissociação de Iemanjá, né? Mesmo que seja um marinheiro de água doce que vai trabalhar para Oxum, ele tem relação com Iemanjá. Iemanjá é a dona, entre aspas, dos marinheiros. Não tem como fazer. Diz o pai Fernando, gostou da caneca. Ó, essa caneca aqui, esses dias eu estava com a caneca da boutique da Umbanda, do pai Francisco, e essa aqui é um presente da Viviane e do Ulisses, né? Da família Barbosa, da AB, que é muito bacana, é o símbolo do terreiro, de Okearô, um Ofá, a gente está falando do Ofá aqui, e nosso pai Oxó, Saravá, né? A Karen perguntando, eles sempre vêm mareados? Não. Como a Sandra estava te colocando, em um terreiro em que ela já frequentou, os marinheiros vêm extremamente sérios, quase nem falam, né? Então vai ter várias formas de apresentação. Eu não consigo imaginar um marinheiro sem ser mareado, por tudo que eu acabei de dizer. Ele vem mareado para quebrar paradigmas, né? Paradigmas de que para louvar Deus eu tenho que estar sóbrio e sério. Sóbrio no sentido de estar assim. A Umbanda é alegria, e os marinheiros vão expressar essa alegria. Iemanjá quer alegria, a praia nos proporciona alegria, né? E isso é muito, muito importante a gente ter isso. A mãe Fátima falaria mais algumas horas. Saravá, axé, né? De nada, minha filha lá, ó, parabéns mesmo, né? Coisa boa fazer aniversário, né? Que Deus abençoe muito, que tenha muitos anos de vida. Como diz Maria Bethânia, da qual eu sou um fã, ela diz assim, cada cabelo branco, ou barba branca no meu caso, e cada ruga é um motivo de comemoração, porque envelhecer neste país é um privilégio. Axé, né? A mãe Rose, vivia na praia, meus avós moravam lá, ó, coisa boa. Ei, mãe, isso é delícia, hein? Jesus amado. Tinha muitos amigos pescadores, eles passavam ao lado de casa da minha avó para pegar os barcos e saírem para o arrasto de camarão. Todos os dias, passavam cantando para ela, acorda Maria, bonita, levanta, vem fazer café. Ei, meu Deus do céu. Porque todos os dias, às 5 horas, ela já estava de pé passando café, olha só. Ó, café, marinheiro, praia. Não precisa mais nada, hein, mãe Rose? Meu Deus do céu, tô nessa aí. Axé. Lembrança de criança, diz. E isso que a mãe Rose fala é muito importante. Essas comunidades, os boiadeiros também, mas os marinheiros, eles vivem cantando, já percebeu? Eles cantam, né? Como o pai Fernando estava lembrando, minha jangada vai sair pro mar, vou navegar, meu bem querer. Eles cantam. Hoje, né, com a pressão cultural, mas tem alguns cânticos que são cânticos próprios e tradicionalíssimos, que foram gravados por Mãe Quelé, por exemplo, Clementina de Jesus, por João da Baiana e por outros que trouxeram um pouco dessa cultura para o vinil na época, né, e que hoje nós ainda temos em disposição em alguns streamings aí. Pai, porque algumas casas eles não vão para o chão, em outras eles caem, diz o Cauê. Ah, filho, aí não sei se
não vão para o chão em alguma casa, pode ser por uma educação do que os pais de santo não permitem que isso aconteça. Em outra casa ele pode sentar, ficar no chão, não tem problema nenhum, porque a ideia dele é a limpeza, né? Então aonde tem a limpeza? Assim como os Exus mirins, eles se enterram, entre aspas, para puxar aquela energia que é densa e levar na hora da subida para nossa querida mãe Iemanjá. A Lu dizendo assim, pai, e os marinheiros têm falanges também? Haveria uma falange do capitão Léo Pessoa? Sim, com certeza, Lu. Né, todos os marinheiros, por exemplo, o Martim Pescador, marinheiro Martim Pescador, que é um dos marinheiros mais conhecidos do Brasil, tem história por causa do pássaro, né, que é o Martim Pescador, é um dos pássaros mais conhecidos, né, os pássaros pescadores mais conhecidos. Ele tem uma falange inumerável ao longo do nosso país. Tem vários outros marinheiros aí que são populares, né, no Brasil. O Capitão Leal Pessoa é o nome que ele deu, eu não conheço outro ou outra, mas com certeza é uma falange, filho, com certeza absoluta. Diz o pai Fernando, o marinheiro no qual eu trabalho é só alegria. Ele vem no balanço do mar, marinheiro Raimundo. Por exemplo, ó, você veja, a palavra Raimundo, né, ela tem toda uma tradição, que tem um processo, principalmente no Nordeste, é muito importante. O cearense, por exemplo, por isso o Raimundo Nonato, que a gente conhecia na escola do professor Raimundo, né, do legado do Chico Anísio, tem tudo a ver com essa população ribeirinha, né? Saravá, o marinheiro, o Raimundo. A Karen dizendo assim, obrigado por seu aprendizado, assistir live anteriores sempre é um privilégio, oh, coisa boa. Quero morar na praia um dia. Eu também, mas não sei se eu vou poder, mas eu quero também. Eu não posso por causa do terreiro. Quem sabe depois de 100 anos vamos deixar, né? Ah, meu Deus. Próxima grande crise vai ser a falta d'água. Onde os marinheiros podem nos ajudar, diz Vivanda. Eu acredito que aí a gente vai ter uma ajuda mais na nossa mãe Oxum diretamente, viu? Da mamãe Nanamburuquê, que são as senhoras da chuva e as senhoras das águas, né? Os marinheiros eles vão trabalhar com as nossas energias para que a gente faça. Os marinheiros eles têm um processo também de respeito às águas, então eles podem nos ajudar a lembrar que cada sujeira que nós depositamos fora dos ambientes adequados vai para os rios e vai para o mar. Cada vez que eu consumo de forma inconsciente, eu prejudico um rio, prejudico o mar. Né? Manter a mata ciliar, manter reserva legal, corredores de biodiversidade é fundamental para a saúde dos rios e dos mares. A gente tem que ter consciência, né? Para louvar os marinheiros, para ser um bandista, tem que ter consciência ecológica. Não tem como outra maneira, né? A nossa capitã Cleusa dizendo assim, amo o Ponto Martim Pescador. A mãe Fátima, saudade do seu Martim, com seu peixe tão grande, que ele falava, né? A mãe Fátima, que foi filha de um pai de santo que tinha Martim Pescador como um guia. Então, gente, esses nomes, né? Seu Martim Pescador, que banda é a sua? Bebendo Marafo, caindo na rua. E aí ele vai indo, né? Saravá, seu Martim Pescador. Alegria, o contagiamento pelas músicas e trazer músicas diferentes, trazendo, né, todo um processo. E o romance que o mar nos dá, né? O mar, ele é um romântico, no sentido de buscar sempre algo quase inatingível. E o seu Capitão Léo Pessoa sempre fala sobre saudade. Ele fala, a coisa mais importante que tem é ter saudade, nem que ela seja a saudade da nossa memória, que não seja real, né? Porque ele fala, quando um pescador, um marinheiro sai ao mar, ele fica com saudade, então ele quer regressar. Essa vontade de regressar à bem-amada, ao bem-amado, fazem com que ele tenha esforço forte, vencer as ondas gigantescas, as grandes tempestades, porque a saudade o faz caminhar. Então ele diz que saudade não é um processo de olhar para trás, é um processo de querer estar com quem se ama. E como a gente acredita na vida eterna, então mesmo que a pessoa desencarnou, saudade significa você vai lutar tanto para ser uma boa pessoa, para ser ético, moral, para ser comprometido com as causas justas, que você vai ser para que você tenha a oportunidade de rever o seu bem-amado, a sua bem-amada, seus filhos, seus amigos, enfim, assim por diante. A saudade, então, para ele é um motor. E a palavra saudade tem tudo a ver com os marinheiros, com as marinheiras. Ele diz que quem vive do passado é os nostálgicos. A gente tem que aprender a diferença entre nostalgia, que é ruim, e saudade, que é bom. A gente está com saudade de gira, eu sempre falo, a gente tem saudade de gira, né? Então a gente tem um porto para chegar. Vamos atravessar essa intempérie, essa tempestade com ondas gigantescas que nos afastam e a gente vai conseguir aportar e falar assim, puxa, que saudade. Voltamos ao porto, mas porque a gente olhou para frente,
e não porque a gente olhou para trás, né? Esse é um grande ensinamento para mim do capitão Leal Pessoa. A mãe Rose, gratidão por mais uma live gostosa, boa noite a todos, que mãe Iemanjá abençoe a semana, graças a Deus, assim seja. Que os marinheiros levem para o mar esse vírus, assim seja, por favor. Águas do mar purificam a alma e o corpo. Axé, Odoiá. A música Prece de um Pescador é um exemplo muito bonito deste romance do mar Iemanjá. Excelente, Pai Adilson, né? Uma excelente colocação em relação a esse processo de amor, de incondicional, né? Saudade da maresia, do banho das águas de uma manhã do Oiá. Isso que eu estava falando, saudade é um ponto de chegada e não um ponto de regresso. Olha que coisa boa, né? Salve, Nádia, que bom tê-la conosco. Um grande abraço para você, saudades. Então, gente, esses são os marinheiros da Umbanda, que nos abençoam, que nos protegem, que nos enchem de alegria. Que a sua vida seja carregada de alegria e de saudades, para que a gente tenha motivo para remar. Rema a canoa, marinheiro, rema a canoa, devagar, essa canoa só foi feita para marinheiro navegar. Coisa boa, que a gente possa navegar nestes mares, mesmo nessa dificuldade, nessa tempestade. Porque quando nós vencermos, o porto estará nos esperando para revermos as forças dos axés. A mãe Fátima tem o prazer de servir uma marinheira, a Dona Maria do Porto. Olha, coisa maravilhosa. Gente, então, se não tem mais perguntas, eu quero agradecer profundamente, pedir a bênção de Iemanjá, pedir a bênção, né, a cada um e a cada uma de vocês, pedir a bênção do pai Ednei que está aqui conosco, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, meu filho Mucunho Zambi, e que a gente possa ter uma oportunidade de termos esse ponto de chegada, né, Karen? Esse ponto de chegada de estarmos juntos. Muito obrigado. Sexta-feira temos uma live novamente, com muito axé, e segunda-feira que vem, se Iemanjá e os marinheiros assim quiserem, vamos falar de ciganos e ciganas da Umbanda, um outro povo, uma outra forma de meditação tão importante na liturgia umbandista na grande parte das casas. Um grande abraço, uma semana abençoada. Por favor, mantenha-se seguro. Uso da máscara, distanciamento social, se possível se isolar, melhor ainda. E, por favor, vacina. Nós precisamos e queremos vacina. Mantenha-se seguro por você, por mim, por Deus e por todos na Terra. Vamos aprender com os marinheiros? Somente juntos nós vamos vencer. Num barco, se todo mundo remar, cada um do seu jeito, a gente vai morrer. Não vai chegar a lugar nenhum. Um barco só chega quando todos os trabalhadores remam para o mesmo lado. Vamos remar juntos nessa tempestade chamada Brasil. Axé, gente. Uma boa noite, Mucunho Zambi. Muita luz, a minha gratidão, Mãe Néia, sua bênção. Beijos, saudades de todos e todas. Gratidão, gente. Mucunho Zambi. Que Deus possa iluminá-los e iluminá-las nesse momento. Pensem nos marinheiros que eles vão nos abençoar, né, Mãe Fátima? Agradeço, Pai Fernando, sua bênção. Mãe Fátima, sua bênção. Pai Adilson, sua bênção. Eu que agradeço, gente. Salve o Capitão Léo Pessoa. Ô, meu pai. Vai, meu capitão, a paz reina neste congá. Oh, meu Deus, saravá, Pai Adilson. Salve, Edna, um beijo, grande abraço, Deus te abençoe muito. Salve a todos os pais e mães santas, meus filhos, a todos os filhos de Umbanda, a todos os irmãos e irmãs da espiritualidade. Obrigado, Fabiola. Um grande abraço a todos e a todas. Graças, nosso irmão Justo, lá do Paraguai. Graças, hermano. Que Madre Iemanjá possa lhe abençoar muito e sempre. Axé. Salve, Pai Neto, sua bênção. Ah, meu Deus, vamos trabalhar, Edna, pra gente estar juntos, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Obrigado, Ricardo. Deus abençoe vocês. Até sexta-feira e segunda-feira, se Mamãe Iemanjá assim permitir. Axé. Ô, Dociaba, minha mãe. A bênção. Um beijo, gente. Obrigado.